Olá, gente querida, gente bonita, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Depois de todo aquele momento especial que vivenciamos no nosso último encontro, falando muito sobre a vida de Josué, quem foi Josué? Nós vamos lembrar, inclusive, que deixamos 4 perguntas no início. Quem foi Josué? Nós já respondemos. E ficaram outras 3, como se deu sua autoridade e como a exerceu, qual foi sua importância para os israelitas e como a Igreja de Cristo pode ser abençoada com base no legado deste ícone da história do povo de Deus. Então, começamos. Tá bom? Vamos à segunda pergunta. Como se deu sua autoridade e como ele a exerceu? Vamos refletir também um pouco teoricamente sobre o conceito de autoridade. Quando a gente fala em autoridade, normalmente a gente associa esse conceito a um autocomando, não é? Esse procedimento não é errado, mas ele é quase instintivo. Pensou em autoridade, pensou em comando. É quase instintivo. Você reflete sobre o conceito de autoridade e a gente percebe, né, que muita gente acha já em comando. Mas ele pode se manifestar em outros contextos também, como, por exemplo, sobre o domínio do conhecimento de temas. Um cientista, por exemplo, um especialista em determinado assunto, em determinado tema, ele está investido de autoridade para discutir sobre este assunto inerente ao tema que ele está explorando, que ele está estudando, pesquisando, investigando. Tá certo? Ele é uma autoridade e não é necessariamente um comando. Um outro conceito que pode ser exemplificado para a gente assimilar o conceito de autoridade é o de certa pessoa que presenciou e participou de um fato, preferencialmente um protagonista, mas não necessariamente uma testemunha, tá bem? E que posteriormente ele é indagado por alguém. Mas o que este alguém quer dele? Informações. Informações relevantes em função de uma determinada contestação, por exemplo. Então, esta pessoa ela está investida de autoridade para dar informações. Eventualmente, inclusive, externar seu parecer de acordo com o transcorrer da discussão. E não é também uma questão de comando, como vocês podem perceber. Tá bem? Enfim, nós poderíamos ficar aqui dando outros exemplos a esse respeito, mas eu vou me deter apenas nesses 3, tá bem? Comando, ciência e testemunho, resumidamente. Por que eu citei esses 3 casos? Porque eu entendo que Josué foi capacitado suficientemente para exercer uma autoridade sobre o povo de Israel que contém exatamente essas 3 características. Ele teve autoridade de comando, ele teve autoridade científica e teve autoridade testemunhal. Josué foi formado, foi desenvolvido, foi trabalhado para chegar a esse ponto. Como ilustração, eu gosto de comentar que o maior exemplo de autoridade, sempre que eu falo em autoridade, eu cito isso, o maior exemplo de autoridade em todos os seus conceitos, não apenas nesses 3, é Jesus. Jesus é completo. Ele pode ser confirmado em diversas passagens. Basta ler os evangelhos. Jesus comandava de forma exemplar. Ele posicionava-se firmemente diante de diferentes causas. Ele contestava, ele referendava, ele ensinava, ele orientava, ele consolava, ou seja, sua autoridade se dava de forma natural, espontânea e incontestável em todas as suas ações. Jesus é o maior exemplo de autoridade. Então, voltando a Josué, nós vemos que ele se desenvolveu num ambiente propício para essa formação de líder. Mas alguém poderia perguntar, não tinha outro para colocar no lugar? Ele seria o único? Bem, nós que somos pessoas experientes, trabalhamos e conhecemos diversos ambientes, sabemos que não é bem assim. Existem muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas distinguidas, mas sempre tem alguém que observa e está preocupado com o desenvolvimento de determinada pessoa e está de olho nela. Então, todos nós desenvolvemos as nossas atividades em algum ambiente, onde existe uma determinada hierarquia organizacional.
E para que as atividades exercidas sejam devidamente consonantes para se buscar o objetivo estabelecido, você precisa ter essa hierarquia. Então, a hierarquia estabelecida nesse ambiente, ela normalmente é uma hierarquia de governança, mas nada impede que se estabeleçam hierarquias paralelas em outros contextos, como, por exemplo, esses que eu já mencionei. Tá bem? Bom, a sociedade é dinâmica. Eu, como professor de física, eu digo a sociedade é cinética, né? Mas em um outro momento eu explico por que essa diferença. As pessoas se sucedem. E é necessário que se tenha um olhar especial sobre os integrantes do grupo, para que a gente possa vislumbrar potenciais líderes que poderão ser úteis ao grupo no futuro. Isso é normal e natural. Desde o início da humanidade, isto acontece. E Josué viveu e vivenciou experiências desse tipo. Certamente Moisés viu qualidades distinguidas em Josué, que o fizeram decidir pela sua preparação cada vez maior e melhor com vistas à sua sucessão. Isso ocorre até hoje nas diversas instituições sociais, sejam instituições de Estado ou de governo. Então, desta forma, eu vejo que essa autoridade ela foi construída ao longo da vida de Josué em todos os sentidos, desde a sua mocidade ao lado de Moisés, como também depois de sua morte, quando ele foi incumbido de conduzir o povo de Deus à terra prometida. Uma passagem muito interessante a gente encontra no 4º capítulo do livro de Josué, que cita a travessia do Rio Jordão, algo tão difícil, mas necessário para se chegar a Canaã. Depois de receber as orientações de Deus, Josué escolheu algumas pessoas. Ele orientou essas pessoas, orientou o povo para atravessar o Jordão. E com isso, Josué foi engrandecido pelo Senhor, por esta atitude magistral e cuidadosa, zelosa. Vocês estão vendo que um líder é exemplo também, o bom exemplo, e passou a ser respeitado ainda mais por todos. Nós podemos ver esta passagem de Josué, capítulo 4, versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Gente, a gente já comentou isso. Josué foi um estrategista de guerra bem-sucedido. Mas nós temos que ver que sua autoridade não estava somente no campo de guerra, de batalha, de embates, mas especialmente sobre o conhecimento do seu povo, tanto no contexto histórico quanto na interação social. Ele conhecia bem os hábitos e costumes do seu povo. Uma coisa que a gente tem que observar e tem que destacar é que Josué, assim como ocorrera com Moisés, ele foi um líder com autoridade incontestável, surgido no meio do seu povo sem nenhuma imposição. Não houve revolução, não houve ditadura, houve a chegada de um líder natural. E ele foi edificado ao longo da vida, tanto na sua escolha quanto no seu desempenho. É interessante isso. E quem fez isso foi Deus. Deus escolheu Josué. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 14 e 23. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Deus falando, hein? Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Quer respaldo maior que esse? Nós não podemos nos esquecer de que Josué foi o único autorizado a estar com Moisés quando recebeu as tábuas da lei. Só Josué esteve com Moisés no monte para receber as tábuas da lei. A gente pode ver isso em Êxodo, capítulo 24, versículos 12 a 14. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fique lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares.
Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos, vejam, Moisés e Josué, aqui até que voltemos, portanto, os dois, a vós outros. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tá bem? Então vocês perceberam que essa autoridade de Josué, ela não foi simplesmente dada ao acaso, ela foi construída. E foi o próprio Deus quem construiu, usando basicamente Moisés como instrumento. Bem, terceira pergunta: qual foi a importância de Josué para os israelitas? Como eu disse no início, queridas e queridos, querer falar de Josué pautado em apenas 4 perguntas é quase uma ousadia, não é? Por isso eu considero que esse nosso bate-papo de hoje deve servir mais de motivação a todos os que estão participando conosco e até de ponto de partida para o estudo de um dos mais importantes e emblemáticos personagens do povo de Israel. Nós sabemos que toda liderança deixa marcas. Toda liderança deixa marcas. Marcas que servem de paradigmas para as gerações subsequentes, tanto para serem perseguidas e imitadas, porque são consideradas importantes, como também negligenciadas, esquecidas, para serem consideradas. Por quê? Porque elas são consideradas irrelevantes e às vezes até perniciosas. Então, nós estamos tratando de seres humanos. Então, nós poderíamos listar em Moisés, em Josué, uma série de defeitos e uma série de virtudes. Mas não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos julgando Moisés e Josué. Nós estamos falando sobre Josué. Tá bem? Então, se Moisés foi escolhido por Deus para, depois de quatro séculos de cativeiro no Egito, libertá-los e reiniciar uma vida nacional, com um povo livre, autônomo e soberano, Josué foi escolhido por Deus para completar essa missão que duraria mais 40 anos, além de todo o tempo que o povo de Israel sofreu no cativeiro egípcio. Então, se não quiséssemos falar mais nada, bastaria dizer que Josué foi importante pelo simples fato de concluir a missão iniciada por Moisés, de levar Israel desde o Egito até a terra prometida por Deus, até Canaã. Pronto, isso é importante? Claro, muito importante. Mas se eu contasse só assim, só desta forma, eu estaria me sentindo muito mal nessa hora. Eu me sentiria mal mesmo, porque eu estaria tratando uma importante marca deixada por esse personagem marcante, fenomenal da história, simplesmente como um mero figurante, e não como um protagonista. Eu poderia estar passando para vocês a impressão de que essa longa caminhada de 40 anos, seguida de uma entrada triunfal, festiva em Canaã, teria sido simplesmente uma viagem, sem problemas, intempéries, qualquer dificuldade. Não foi nada disso. Foi terrível. Tá certo? Foi terrível. Se vocês pensarem bem, gente, isso foi quase uma epopeia. Tivemos vários protagonistas, mas o protagonista maior foi Josué. Por quê? Porque nós tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, conquistas, é verdade, mas também muitas agruras, sofrimentos e até perdas. Muita gente morreu por causa disso. Por isso eu entendo que a importância de Josué está no contexto e não apenas em fatos isolados. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, a gente pode ver nesse mapa, né? Esse primeiro mapa que vai aparecer para vocês aí, 40 anos vagando pelo deserto, por caminhos nem sempre bem explicados, é um vai e vem, uma volta para cá, uma volta para lá. Alguém poderia imaginar que enfim a caminhada acabou, agora é só entrar na terra e tomar posse do território. Não é verdade, não foi assim. Para tomar posse do território destinado a Israel ocorreram diversos embates. Havia muitos habitantes, nós comentamos isso há pouco, na região. Não foram apenas simples discussões ou desavenças, mas guerras. Josué foi importante porque, além de um exímio estrategista em situação de guerra, ele manteve o povo unido, disciplinado. Ele foi duro, ele foi austero em momentos de discórdia e de insubordinação. Mas ele também soube agir com compaixão, com
apaziguamento, como orientador e eu diria até como um pastor daquele povo. Josué foi duro com os inimigos e compassivo com os amigos. Nós temos o caso do povo de Gibeão, vamos ler. Quando se deu essa batalha de Gibeão, vocês se lembram, em que o sol e a lua se detiveram, ampliando assim o tempo de claridade por quase um dia para que a vitória de Israel em apoio ao povo de Gibeão fosse completa. E apesar de todas essas menções a respeito de Josué, eu penso que o maior legado dele ao povo foi o exemplo de fidelidade. Não existem registros de prevaricação de Josué em nenhum momento. Veja, por exemplo, a vida de Davi, a vida de Salomão, quantos altos e baixos. Nós não temos registros iguais na vida de Josué. Foi sempre fiel, cumpriu sua missão de levar o seu povo para uma terra que seria o território da nação de Israel. Minhas queridas e meus queridos, diante de tudo isso, alguém poderia falar assim, tá bom, Ítalo, e aí? Quais as lições que nós podemos tirar de tudo isso para a nossa vida como cristãos hoje? Então vem a quarta pergunta. Como a Igreja de Cristo pode ser abençoada com base no legado deste ícone da história do povo de Deus? Penso que primeiramente nós podemos mirar, fixar a fidelidade que o servo deve ter durante toda a sua vida com relação à causa de Deus. Josué foi fiel desde sua juventude até o final de sua vida e ainda exortou continuamente a Israel para que perseverassem na palavra do Senhor. Além disso, eu creio que a Igreja de Cristo deve seguir com firmeza nas orientações da Santa Palavra, aceitando-a sempre como única regra de fé e prática, e todas as suas atividades, como também pregou e demonstrou Josué durante sua vida. São lindas as passagens que falam a esse respeito. Eu poderia destacar o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Josué. Nós não vamos ler tudo isso, é claro, nem dá tempo, estamos avançando até na hora, me perdoem, mas é que é fascinante e não podemos parar. A minha sugestão é de que vocês leiam o livro todo, tá bom? Não deixe de fazê-lo. Eu vou ler apenas o início do capítulo 23, onde diz o seguinte, do versículo 1 ao 3. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, ou seja, já próximo à morte, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho, e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Olha que testemunho lindo, emocionante, a gente fica arrepiado. E no capítulo 24 nós temos uma mensagem de despedida de Josué, acompanhada de uma mensagem do próprio Deus ao seu povo, com um resumo de tudo que ele fez. Depois vocês vão ler, não vai dar para ler tudo aqui, até que chegasse em Canaã, na terra prometida. E que pode ser vista nesse mapa, segundo mapa, a terra prometida lá deve estar em verde, aí vocês estão vendo, depende aí da tonalidade da sua imagem. Diante disso tudo, porém, eu quero dizer que eu creio que o maior ato exemplar de humildade e de reconhecimento à soberania de Deus que nós devemos ter junto ao Senhor está descrito nos versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se nós verdadeiramente assumirmos esse compromisso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos reiterar a aliança que Josué fez junto ao seu povo, no final da sua vida. Está lá no capítulo 24, versículos 21 a 24. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram:
nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à sua voz. Para finalizar, minhas queridas e meus queridos, vamos lembrar daquelas afirmações do início. A primeira: ninguém é insubstituível. Ninguém. Tá? Todos nós somos insubstituíveis. Essa história de falar assim, fulano é insubstituível, todos são ninguém é insubstituível, todos são substituíveis. Não, nós não somos insubstituíveis. Nós somos únicos. Nós somos sempre insubstituíveis. Tá bem? Os nossos sucessores virão, mas serão diferentes. Muitos até melhores que nós, mas diferentes. E a segunda menção, a cabeça bem feita. Não adianta saber muita coisa e não saber para que serve. E não saber como usar. Tá bem? A cabeça bem feita. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Me perdoem por ter passado um pouco do tempo, mas eu não poderia deixar de falar essas coisas. Tá bem? Um forte abraço, um beijo a cada uma e a cada um. Que Deus as abençoe e os abençoe. Tchau!